tarde, eu sou a Débora Araújo, nosso jornal Igreja está no ar. Hoje vamos descobrir uma profissão muito interessante. O que faz um geólogo? Qual é a sua importância? Um geólogo é um profissional que estuda a terra. Ele pesquisa as rochas, os solos, os minerais e até a formação dos continentes. É graças a esse trabalho que entendemos melhor sobre como o planeta funciona e como ele se transforma ao longo do tempo. Você sabia que o geólogo também ajuda a encontrar recursos naturais? Ele pode trabalhar na busca por água subterrânea, minerais, petróleo e outra curiosidade muito importante é que os geólogos estudam fenômenos naturais como os vulcões, terremotos, deslizamentos de terra. E esses estudos ajudam a gente a se prevenir de desastres e proteger vidas. Agora vamos conferir uma reportagem especial. Então, roda VT! Olá, gente, eu sou a Aninha e está começando mais um quadro de entrevistas aqui. E hoje a gente vai falar com uma psicopedagoga, a Rosariane Gláucia Mendonça Campos, Zizi, que é meu apelido. Zizi. Olha que nome lindo esse apelido também, ó, muito criativo. E Zizi, apresenta um pouco pra gente quem é a Zizi, o que ela faz, fala pra gente. Ótimo. Ana, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre e doutora em educação. Eu sempre tive vocação para o ensino. Desde criança, em cursos de férias, eu fazia curso de pintura em tecido, fazia cursos de maquiagem e sempre, logo em seguida, eu queria dar o curso. Então, eu fazia eu fiz no início da adolescência um curso de pintura em pano de prato. Aí, logo eu fui dar o curso para as minhas primas. Então, eu sempre tive essa vocação para o ensino desde criança. Adorava brincar de escolinha, né? E foi assim. E logo na formação, eu não tive dúvida, escolhi a pedagogia. E já comecei como auxiliar de sala, né? Como professora auxiliar, depois trabalhei com educação infantil muitos anos, com ensino fundamental. E sempre me interessei muito por alfabetização. E fiz pedagogia, depois fiz psicopedagogia, fiz mestrado. Com a pesquisa, o foco da minha pesquisa foi a alfabetização, que eu já me interessava lá atrás. E na pesquisa de doutorado também o meu foco foi a alfabetização. Tenho uma vasta experiência como auxiliar, como professora, como coordenadora, como diretora escolar, como professora universitária, como consultora educacional. Eu também trabalho bastante ajudando as escolas a encontrarem os problemas pedagógicos que elas enfrentam e solucionar esses problemas, seja formação de professores, seja documentação, seja ajuste curricular, né, seja a psicopedagogia institucional. Então, eu trabalho em todos os ramos da educação. Nossa, que legal! E agora, nesse tempo, né, já volta às aulas, já tá um período de adaptação. E o que você acha? Você acha que o ano letivo deve começar com rotina, bem produzida, a rotina vai ser essa, ou não? Qual que é a importância disso? Interessante a sua pergunta, Ana, porque muitas vezes a gente acha que a gente equivocadamente acredita que o trabalho escolar, para ser produtivo, precisa logo de iniciar com conteúdos. E isso não é verdade, né? A produção inicia desde o momento em que a criança se familiariza com a escola, estabelece vínculos com os colegas, vínculos com os professores. Então, desde o momento em que a criança entra na escola, o adolescente ou o adulto, seja quem for, desde o momento que ele entra na instituição de ensino, aquele momento já deve ser produtivo, desde que seja um momento em que ele está se sentindo bem. Então, trabalhar inicialmente com conteúdos, na verdade, não é produtivo. O ideal é fazermos uma rede de adaptação, fazermos que as crianças se sintam envolvidas, que elas se agradem daquele ambiente, que elas se sintam acolhidas,
para que depois a gente aos poucos vá introduzindo os conteúdos, porque senão a gente causa uma impressão de dureza, de rigidez nas crianças e elas podem não gostar da escola desde o início, porque a primeira impressão é a que fica. Isso eu acho muito legal também, que tem muita escola que já vai acolhendo os alunos novatos, então isso é muito interessante. Aí, tipo, a escola faz o seu papel. E o que os pais e os alunos devem fazer os preparativos para as voltas às aulas? Ótimo. Na verdade, nós temos várias etapas na nossa vida que pressupõem várias etapas na nossa vida escolar também. Por exemplo, na educação infantil, a preparação é porque temos uma adaptação toda voltada à construção de vínculos, toda voltada a criança se sentir confortável, se sentir bem no ambiente escolar. No ensino fundamental, temos a parte 1 e a parte 2. Os anos iniciais do ensino fundamental é um modelo de adaptação. Nos anos finais do ensino fundamental, no caso, por exemplo, você já está no último ano do ensino fundamental, né? Então, é um outro tipo de adaptação. E para o ensino médio, outro tipo, para a universidade, outro tipo. Mas vamos falar, por exemplo, da educação infantil, que exige muito das famílias também. A criança, quando ela vai para uma escola, nos primeiros dias dela naquela escola, é preciso que haja um trabalho coletivo, um trabalho multidisciplinar, um trabalho em que envolve família e escola, para que a criança se sinta confortável naquele novo ambiente. Esse conforto pressupõe, inicialmente, uma conversa da família com a escola, para que a família deixe a escola inteirada de como é a rotina daquela criança, de como ela funciona no dia a dia, o que é bom para ela, o que ela gosta, o que ela não gosta, e para que os pais também saibam o que aquela criança vai enfrentar. Eu, como diretora de escola e como consultora educacional, normalmente eu já faço a abertura da escola de pais, onde eu tenho uma roda de conversa, explicando para os pais como é que vai ser a rotina da criança, para que os pais já façam a pré-acolhida em casa. E como é que é essa pré-acolhida das crianças de educação infantil, por exemplo? Os pais já vão falando, olha, você vai para a escola daqui tantos dias, é preciso que nós vamos agora preparar a sua mochila, e na sua mochila nós vamos colocar coisas que você vai precisar. E aí a criança já acostuma, eu vou usar hoje a minha mochila da escola para já ir me acostumando com essa mochilinha, seja de rodinha, seja mochila nas costas. Também essa família já vai fazendo um afastamento com essa criança, por exemplo, um afastamento programado, em que a criança já fica algum tempo longe da mãe, algum tempo longe do pai, para que ela possa se sentir um pouco desvinculada. Outra coisa, usar uniforme, então, às vezes a criança já fala, não, hoje nós vamos na casa da vovó, mas nós já vamos levar o uniforme para a vovó ver como vai ser o uniforme da sua escola. Aí, no outro dia, a família leva essa criança para visitar a escola, e a escola faz aquele open house, que é aquele momento da escola aberta, em que ela brinca nos brinquedos, ela conhece as professoras. Então, a gente faz vários momentos que antecedem o primeiro dia de aula. E no primeiro dia de aula da educação infantil, a gente como educador, não recomenda que ele tenha todo o tempo que a escola tem. Por exemplo, se a escola tem 4 horas, a gente não recomenda que a criança fique 4 horas, que ela comece gradativamente. O primeiro dia ela fica 30 minutos, o segundo dia 1 hora, o terceiro dia 2, 3 e 4 horas, para que a gente vá gradativamente permitindo que a criança se sinta confortável naquele ambiente. Então, a educação infantil tem toda essa preparação, que é uma preparação mais delicada, Ana. Agora, já no ensino fundamental, aí sim, fica muito mais a cargo da escola. Mas como você me perguntou, o papel dos pais é validar o trabalho da escola, mostrar para a criança que a família acredita naquela escola, que a família confia no profissional, que a família gostou da professora, conhece a professora, que a professora foi bem recomendada. Eu acho isso muito legal. E aqui em Goiás, nas escolas CEPIs, principalmente, galera, é um lugar que tem bastante disso, esse acolhimento de primeiro e fundamental. Eu acho muito legal.
E uma coisa que eu gosto de fazer também é uma rotina de estudos para as primeiras semanas. Mas eu tenho a minha, outras pessoas podem ter a dela. Mas o que você indica para colocar, para criar essa rotina nos primeiros dias? A rotina, ela é importante para todas as fases na vida. Ela é importante para que você possa se organizar enquanto pessoa, se organizar na sua produtividade, para que você possa se desenvolver e desenvolver o seu potencial cada vez mais. A rotina escolar, ela deve ser orientada pela escola. A escola precisa dizer, olha, nós teremos tantas horas de aula, tantas horas de atividade recreativa, tantos momentos livres, tantos momentos de leitura. E aí você imagina que se você tem, por exemplo, lá na sua escola, que é uma escola em tempo integral, né, uma escola de ensino fundamental em tempo integral. Então, você já vai passar muito tempo com atividades programadas em casa. Então, você tem que chegar em casa e ter momentos livres, isso é muito importante. Mas é preciso sim, mesmo estando numa escola de tempo integral, é preciso sim ter momentos de rotina de estudo. Por exemplo, é preciso ter momentos de dedicação à leitura literária, porque nós sabemos que a leitura literária, Ana, ela trabalha a construção do capital cultural do aluno. E isso é preciso ser trabalhado desde que a criança nasce. Você está construindo um capital educativo, um capital cultural para a construção de uma pessoa mais culta no futuro. Porque a cultura é fundamental para que a gente possa ser mais bem-sucedido, para que a gente possa falar melhor. E a literatura contribui imensamente para isso. Estudos comprovam isso. Né? Então, é preciso se organizar. Bom, eu preciso de tanto tempo livre, tá? Se eu tenho 4 horas livres para eu me organizar antes de dormir, por exemplo. Aí eu vou pensar, não, eu vou me dedicar tanto tempo eu vou ficar no celular, nas redes sociais, tudo bem. Aí eu vou dividir esse tempo. 1 hora eu sento para rever os meus estudos, dar uma lidinha no que foi trabalhado e investir um pouco mais de tempo naquela matéria que você tem mais dificuldade. Isso é fundamental. E é importante criar essa rotina e escrever num quadro. Faça num papel, adote uma lousa branca, fala, olha, de tal a tal hora eu vou sentar e vou ler a minha atividade. Depois, num certo período, eu vou estudar a matéria que eu tenho mais. Depois eu vou fazer tarefa de casa, se na sua escola tem tarefa de casa. Depois eu vou descansar, vou dar uma pausa, vou sair, vou levantar, vou comer alguma coisa, vou ao banheiro, vou beber uma água, vou dar uma relaxada. E aí, 15 minutos depois eu volto. Então, é preciso que todos nós tenhamos pelo menos 20% do tempo que a gente passa na escola, 20% dedicado em casa. Isso é fundamental para a construção de um aluno que vai ser bem-sucedido numa profissão, nos seus estudos e etc. Né? Isso é fundamental. Zizi, fala pra gente. Qual hábito simples a gente pode fazer para começar o ano com o pé direito? Ótimo, Ana. Toda pessoa precisa estar bem emocionalmente, bem de saúde, para que você possa ter sucesso, ficar feliz, ficar bem. E para isso é preciso que haja saúde. Nós precisamos ter saúde física, nós precisamos ter saúde mental, e nós precisamos de ter saúde comportamental. Então, na sua saúde física, você precisa se alimentar bem, mesmo que você não goste. Eu não gosto de comer legumes. Ok, a gente não faz só o que a gente gosta na vida. Você precisa se dedicar a ter uma boa alimentação e, às vezes, até se forçar a comer alguns alimentos. É preciso fazer uma atividade física. Você precisa também ter, para que você ter uma atividade física, para que você possa liberar hormônios que te tornam mais saudáveis, mais felizes. A sua saúde emocional, sua saúde mental, você precisa ter uma forma prática de higienização mental. Se você é muito acelerada, tem uma cabeça muito ansiosa, tem muita ansiedade, então você precisa de higiene mental. Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer isso através de momentos de meditação, e aí meditação eu incluo oração. A oração é uma meditação, porque eu falo muito, né, que Deus,
ele não mora lá no céu, num trono lindo, não é isso, ele mora dentro de você. Então, quando você medita, você está entrando em contato com você mesma e com seu eu interior. E Deus mora em você. Então, você precisa dessa oração, dessa conversa com esse Deus que mora em você. Então, a meditação, é um momento, ler bons livros, assistir uma boa série. Às vezes a gente fica assistindo tanta coisa inútil, tanta coisa que não contribui. Então, uma saúde mental também é desenvolvida através de boas escolhas, inclusive de séries, de filmes, até de reels que você assiste, né? Então, é preciso ter todos esses momentos para que você possa começar bem, começar com o pé direito o ano. E a saúde comportamental é se relacionar bem com pessoas que te fazem bem. Então, sempre que você conviver com uma pessoa, você olha para ela e faça a seguinte reflexão: essa pessoa me faz bem? Essa pessoa contribui para o meu crescimento mental, espiritual? Tudo isso é importante para que a gente tenha uma rotina de qualidade. Então, ter rotina e ter uma rotina saudável. Essa é a dica. Nossa, que legal. E, tipo, alguns já estão mudando de série e tal. Mas as pessoas que vão ficar no colégio por muito mais tempo, o que você pode falar para os pais para ajudar os filhos a voltar essa rotina de novo? Porque, querendo ou não, o sono já vai estar desregulado, a alimentação não vai ser a mesma. E até que volta não consegue ser um passo de mágica, né? Então, o que você pode falar pra gente, pros pais fazerem com os filhos? É excelente que os pais, é fundamental que os pais, eles pensem na mudança de rotina da criança. Ninguém consegue mudar de uma hora para outra a sua rotina, não. Amanhã é segunda-feira, amanhã é o meu primeiro dia de aula e eu vou mudar totalmente amanhã. Vai chegar no domingo à noite, você não vai conseguir dormir. Porque você foi acostumada a dormir, você estava acostumada nas férias toda a dormir meia-noite. Aí chega no domingo, você vai conseguir dormir 10 horas? Você não vai conseguir. Então, toda a rotina de sono, ela passa por uma higiene do sono, ela passa por adaptação cronológica, que é no relógio mesmo. Então, eu aconselho aos pais irem trabalhando 2 semanas antes. Aí você vai... Por exemplo, se você liberou geral e as crianças estão dormindo a hora que elas querem, e elas normalmente dormem 10, 11, 12, meia-noite, aí é preciso ir tirando 15 minutos e fazendo a higiene do sono. A higiene do sono é muito importante que você tire tela, que a criança tome um banho com uma água aquecida para já ir baixando aquela ansiedade, tirando um pouco da energia, que ela esteja alimentada com uma alimentação leve, que ela esteja com uma roupa confortável, que seja roupa de dormir. Isso é muito importante, que o ambiente também esteja escurecido, que não haja barulho na casa, que é preciso que todos contribuam para a construção da higiene do sono daquela criança. E a cada dia vai tirando 15 minutos. Se ela dorme meia-noite, então, há 2 semanas você começa. Então, amanhã ela já vai dormir 11h45, depois 11h30, depois 11h15, depois 11. E assim a gente vai tirando 15 minutos até que a criança chegue no horário adequado para dormir. Mas a higiene do sono, ela é importantíssima. Se eu tivesse criança pequena hoje, Ana, eu faria um combinado. A partir de tal horário, que é o horário que todos precisam já estar na cama, a gente guarda os celulares longe da cama. Você guarda o celular, você põe para ele carregar na sala, carregar lá no banheiro, e todo mundo se afasta da tela. E toda a casa faça a higiene do sono juntos. Isso facilita bastante. Eu acho legal. Lá em casa a gente faz esse tipo de coisa. A gente dorme no quarto e o celular carrega na cozinha. Então é um cômodo de distância. Ótimo. E aí a gente faz isso, aí a gente tem o horário certinho, até porque daqui a pouco eu volto pra escola, como é período integral, é cansativo. Uhum. E aí é sempre bom, né, o sono, a alimentação. Mas, tipo, eu não sei muito bem, eu queria saber, eu acho que os nossos telespectadores também, qual é a importância de ter uma rotina de sono e uma rotina alimentar muito boa para o desempenho escolar. Ana, saúde é fundamental. E saúde envolve dormir, alimentar e ter atividade física e higiene mental. Então, essas
todos esses elementos contribuem para a construção de um ser humano melhor. Nós não nos tornaremos uma pessoa bem-sucedida, e bem-sucedida eu não estou falando só profissionalmente, eu estou falando uma pessoa bem-sucedida nos estudos. Uma pessoa que consegue aprender bem é um estudante bem-sucedido. Então, para tudo isso é preciso construir hábitos saudáveis, né? Então, a alimentação é fundamental, fundamental. Imagine se você comece a alimentar de forma não saudável. Você tenha no seu dia a dia uma rotina de junk food, que é aquelas comidas pesadas, e é sanduíche, e é pizza, e é feijoada o tempo todo, né? Imagina, você vai estar absorvendo os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento? Não. Então, essa não é uma rotina saudável. Então, é preciso trabalhar os grupos de alimentos, você comer verduras, né, e legumes, e grãos, e proteínas. Então é preciso ter uma alimentação saudável. É preciso ter atividade física. Por quê? Porque o seu corpo precisa de energia. A energia, ela vem do alimento, ela vem também do sol, do seu dia, dos seus movimentos, mas acima de tudo, ela vem do seu tônus muscular. Então é fundamental a prática de exercícios físicos no mínimo 3 vezes por semana. Então, se na educação física da escola não foi legal essa semana, então faz uma caminhada ao ar livre, faz uma atividade, pula uma corda, faça uma brincadeira que envolva atividade física para te ajudar na sua saúde física. E a saúde mental, quer dizer, é fundamental termos saúde. Eu já citei todos esses elementos anteriormente. Se tivermos saúde, vamos ser pessoas de sucesso, seja nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá. É fundamental buscar a saúde. E não é mistério para ninguém. Saúde é uma construção diária de elementos que nos tornam felizes, nos tornam com vigor para enfrentarmos os desafios do dia a dia. Nossa, e eu acho muito legal esse rotina e tal. E eu queria saber, você já foi diretor, e como que era a sua rotina? Era uma rotina muito agitada, era mais calma? Como que era? A rotina de um diretor de escola é muito desafiadora e é muito agitada, sim. Porque o diretor da escola, ele é responsável por tudo. Se o portão abre atrasado, a responsabilidade não é culpa, eu estou falando de responsabilidade. A responsabilidade é do diretor da escola, se a escola é aberta no horário certo, se ela é fechada no horário certo. Se um pai esquece a criança e não vai buscar, isso se torna responsabilidade do diretor ligar para a família, falar, olha, é o nosso horário e tal, a criança não foi com ninguém veio buscá-la. Se a merenda não foi feita adequadamente, ou se houve uma intoxicação alimentar através da merenda, mesmo que a cantina seja terceirizada, Ana, a responsabilidade é do diretor. Então, a rotina dele de supervisão dos profissionais é fundamental. E é preciso também ter um ótimo relacionamento com seus alunos. Então, a rotina do diretor é muito agitada, você anda muito pela escola, não é fechado numa sala, você tem momentos. Agora, é uma rotina de decisões importantes, porque a construção da aprendizagem daquelas crianças é responsabilidade, acima de tudo, do diretor. Então, ele precisa saber se o professor está fazendo um bom trabalho, se o pessoal da cantina está funcionando bem, se a escola está limpa. Tudo isso é de responsabilidade desse diretor. Viu, gente? Fica a dica aí para quem quer ser diretor de colégio, ó, aqui, ó. É punk. E agora, você tá à frente de qual escola? Atualmente, eu trabalho como consultora pedagógica e como professora universitária, de graduação e de pós-graduação. Eu sou professora da FAC Unicampus, do curso de pedagogia, né, de disciplinas que envolvem a atuação do pedagogo. E sou consultora pedagógica também. Esse trabalho de assessoria e consultoria pedagógica funciona assim, Ana. Imagina que você é dona de uma escola, ou é diretora de uma escola, ou é coordenadora de uma escola, e você vê alguns problemas ali. As crianças não estão se alfabetizando na idade certa, ou a escola não está conseguindo atingir os pais naquilo que depende da rotina escolar.
ou os professores precisam da formação de uma específica área, porque eles não estão bem preparados para aquela atuação. Então, tudo isso o consultor faz. Ele cuida da parte institucional da escola, da parte pedagógica, ele vai, verifica, identifica os problemas da escola e ajuda o diretor a solucionar. Ele identifica os problemas, ele faz pesquisas, ele frequenta a escola, ele participa das aulas, conversa com os pais, ele auxilia o diretor para solucionar problemas e traz soluções. Se for um curso de formação, ou seja, até às vezes a estrutura física da escola precisa de adaptação e tudo mais. Essa é a parte de consultoria que eu faço para escolas particulares em Goiânia. Ou para prefeituras também, para secretarias de educação municipal. Vamos supor que eu ou alguém da nossa TV Alegria queria te acompanhar, ver como que é a sua rotina, ver como que é a senhora, como que eu faço para estudar tal coisa, como que se planeja uma rotina, quais são, onde a gente pode te achar? Olha, se vocês quiserem um bate-papo, uma conversa, um auxílio, um conselho, ou se querem me contratar como profissional de consultoria, assessoria pedagógica, como palestrante, como formadora de professores, eu estou à disposição. As minhas redes são, é só digitar o meu nome, Rosariane Glaucia Mendonça Campos. Eu tenho um canal de contação de história que se chama Zizi Educação no YouTube também. Estou à disposição. Mas tem alguma dica que você gostaria de deixar pra gente para esse começo de ano, que tá já reletivo, que essas voltas às aulas? Sim, eu como professora, porque quando eu vou fazer qualquer cadastro, pergunto a minha profissão, eu sou acima de tudo professora, que é o que eu sempre gostei de fazer, que eu amo. Então, muitas vezes eu estou diretora, eu estou consultora, mas eu sou acima de tudo uma professora, uma educadora. E se eu pudesse deixar um conselho que eu acho que muda a vida de todo mundo, é a leitura. Muitas vezes, Ana, a pessoa fala assim para mim, eu não gosto de ler. Eu acho que você não, eu acredito piamente que você não encontrou a leitura certa para você. Quando você encontrar o seu tipo de leitura, você vai se descobrir um leitor. Então, a leitura transforma as pessoas. Ela pode transformar os alunos, pode transformar profissionais e pode transformar professores, né? Então, para qualquer pessoa, leia muito, leia sempre, construa, seja responsável pela construção do seu capital cultural. Se você assumir o controle disso, e assumir o controle dessa construção na vida do seu filho, quando ele ainda é muito dependente de você, você pode estar certo, você vai estar formando uma pessoa diferente, uma pessoa acima da média, porque nós temos um problema seríssimo no Brasil hoje, que é a incapacidade de ler e compreender bem. Então, um leitor, ele compreende bem um livro, ele compreende bem a vida, né? A gente se torna leitor não só de livros, mas de pessoas, de situações da vida. E é um prazer, né, falar aqui para a TV Alegria. Eu quero agradecer imensamente a você, ao Anderson e a todas as pessoas que nos assistem. Quero dizer que busquem a educação como diferencial na sua vida, porque ela realmente vai fazer diferença. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Gente, nosso programa já está chegando ao fim. E eu queria muito te agradecer, Zizi, por estar aqui com a gente. Eu espero que vocês sentiram minha falta, tá? Que eu demoro um pouquinho pra voltar pra cá. E ela já começou meu ano muito legal. Eu aprendendo um monte de trem. Que daqui uns poucos já começam as minhas aulas também, o último ano. Então é isso, nosso quadro de entrevistas fica ao fim. E beijo, até a próxima. Tchau!